Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Acho que hoje é a última aula do tema sentença. Opa, só tá sem o quadro. Eu tava com o quadro aqui, ó. Vou preencher agora. Sentença, parte 8. Parte 8, ó, o número 8 estilizado, diferente. Porque eu gosto do número 8. 8 é o dia do nascimento da Gabriela. Então, sentença parte 8. Vamos lá, então, vamos começar sem mais delongas, mas antes, olha o recadinho do Guibô, ele tava nervoso, tá tudo em letra maiúscula, tá gritando, se inscreve logo. Ele é um pouco mal educado, mas é isso que ele tá mandando você fazer. Eu, se fosse você, faria, tá com o dedo na inscrição aí, vamos seguir para falar de sentença. Acho que é a última aula de sentença, beleza? Lembrando, propagandinha da nova playlist do nosso canal. Tem uma playlist chamada Nunca Entendi Direito. Nela você vai achar temas jurídicos numa linguagem mais acessível, mais sossegada. Indica isso para tua tia, para o teu tio, para o teu pai, para tua mãe, para quem não é do direito mesmo, para que a pessoa saiba alguns aspectos jurídicos importantes e pare de falar bobagem em rede social, em grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos lá então para falar da classificação das sentenças. Gente, quando eu classifico sentença, eu tenho, digamos assim, dois critérios para classificar a sentença. Eu tenho aquilo que a gente chama de classificação trinária das sentenças, tá? O que é isso? Opa, o professor fez besteira aqui. Calma aí. Aí. Voltou aqui. Voltou. Aí, vamos lá. Classificação trinária ou ternária e classificação quinária. Professor, qual que vale? Gente, tem gente que entende que nós temos 3 tipos, tem gente que entende que nós temos 5 tipos. Qual corrente eu me filio? Você se filia que você quiser. O importante é você saber que existem as duas e entender qual que é a diferença das duas, beleza? A gente vai ver que 2 tipos de sentença são iguais. Então, olha aqui, ó. Declaratória e constitutiva. Tem nos 2 critérios de classificação. Então, a gente vai falar logo delas, tá? Declaratório. O que é uma sentença declaratória? Declaratória é aquela que serve para declarar a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica. Ou ainda declarar se um documento é falso ou não. Então, se a minha ação tem por intuito tão somente, o meu único objetivo é dizer assim, eu quero ser declarado filho daquela pessoa. Uma investigação de paternidade. Só isso. Eu não quero alimentos, eu não quero nada. Eu só quero dizer que ele é meu pai, porque a minha mãe disse que ele é meu pai, ele nunca me registrou e eu quero isso. Antes de morrer, eu quero saber disso. Antes que ele morra, eu quero ser declarado filho dele. Ponto. Beleza. Isso é uma sentença declaratória. Vai declarar que existe uma relação jurídica entre mim e ele. Eu sou filho dele. Ponto. Tá? Poderia ser uma declaração de inexistência de relação jurídica. Eu posso entrar com uma ação para dizer, olha, eu quero que declare que eu não tenho nenhuma relação jurídica com a operadora de telefonia. Essa operadora de telefonia fica me ligando para cobrar uma dívida, eu não quero dano moral, eu não quero nada, eu só quero tão somente que se declare que eu não devo nada para ela, que não tem relação jurídica entre a gente. Beleza? Agora, é claro que num processo judicial você pode querer mais de uma coisa. Eu posso querer que declare que eu não devo e ainda pedir uma condenação em danos morais. Beleza, mas eu estou dando o exemplo da declaratória purinha, tá? Ou declarar que um documento é verdadeiro ou não. Quero entrar com uma ação para que declare a falsidade ou não desse documento. Legal, beleza, tá? Constitutiva serve para quê? Para constituir ou desconstituir uma relação que existe. Então, por exemplo, um casal que se divorcia. Eles têm um casamento. Aí eles dizem, olha, não deu mais certo, vamos nos divorciar, tá? A sentença que diz, vocês estão divorciados, acabou de quebrar um vínculo, que era o matrimônio. Isso desconstituiu essa situação que existia entre eles. Sentença do tipo constitutiva, tá? Tanto na classificação trinária como na quinária, isso existe, tá? Agora vem a condenatória, e é aqui que a coisa muda de figura. Só para vocês entenderem. A condenatória da trinária, ela abrange tudo isso aqui, ó. Beleza? O pessoal da quinária, digamos que eles fizeram uma divisão. Eles falaram assim, olha, a condenatória é para uma coisa, mandamental é para outra, executiva lato sensu é para outra. O pessoal da trinária diz que condenatória abrange tudo. Então, o que é a condenatória para o pessoal da trinária? Manda fazer, manda entregar, manda não fazer, manda pagar. Então, se você adota a classificação trinária das sentenças ou ternária, você está dizendo o quê? Que a sentença que mandou pagar dinheiro, mandou entregar uma coisa, mandou fazer ou mandou não fazer, é condenatória. Beleza? Agora, se você é adepto da classificação quinária,
A condenatória é para pagar. As outras duas para as outras obrigações, tá? Então, a condenatória é aquela, olha, condena o réu a pagar 30 mil reais. Condenatória. Isso é tanto para os adeptos da trinária quanto para a quinária. Agora, se diz assim, determino que o réu faça, determino que o réu entregue. Para os adeptos da trinária, seria condenatória. Para os adeptos da quinária, não. Ou seria mandamental, ou seria executiva lato sensu. Qual que é a diferença entre as duas? A mandamental e a executiva, nas duas, manda-se fazer, não fazer ou entregar. A diferença é que na mandamental, eu mando fazer, mas eu preciso que o réu colabore comigo. Então, por exemplo, réu, faça um show. Não tem como eu, Estado, fazer o show pelo réu. É o réu que tem que fazer esse show. E eu tento convencer esse réu. Réu, faça o show, porque há uma sentença mandando você fazer esse show, você fez um contrato, agora tem que fazer o show, sob pena de multa. Eu tento convencer como? Usando argumentos sancionatórios, digamos, coercitivos. Se não fizer, vai tomar uma multa, tá? Na executiva, eu mando que o réu faça algo, mas já aviso, se não fizer, eu faço por você. Por exemplo, a sentença que decreta o despejo de alguém diz assim, saia. Se não sair, eu te tiro a força, tá? Essa é a diferença. A mandamental manda-se fazer, mas conta-se com a colaboração do réu. Como o réu não vai colaborar por vontade própria, eu uso de medidas coercitivas para convencer ele a colaborar. Na executiva, se ele não fizer por conta, não tem problema. Eu faço acontecer. Por quê? Porque eu dou uma ordem e digo, se não fizer, eu mesmo vou fazer. Entregue o carro sob pena de busca e apreensão. Eu vou lá e pego o carro de você. É uma decisão do tipo executiva lato sensu, tá? Agora, como eu disse para vocês, as sentenças podem ter várias partes. Pode ter uma parte que mandou fazer, uma parte que mandou pagar, uma parte que só declarou. Então, a sentença nunca é puramente uma coisa só, ou quase nunca. É normal que você tenha várias cargas, declaratória, constitutiva, condenatória e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Ficou com dúvida? Manda aqui embaixo, tá? E pra gente fechar, eu vou trazer os últimos 3 assuntos aqui sobre sentença, são os últimos 3 dispositivos. O primeiro deles, que envolve fatos supervenientes, 493 do Código. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Se constatar isso de ofício, ele ouve as partes antes de decidir. Em resumo, a ideia é que o juiz julgue sempre com a maior quantidade de fatos possível, sempre o mais próximo da realidade possível. Então o autor trouxe alguns fatos na inicial, o réu trouxe outros fatos na contestação. Mas no meio do processo apareceram novos fatos que têm relevância para a causa. O autor vai indicar esses fatos, o juiz ouve o réu e julga com base nisso também, ou o contrário. Por exemplo, o réu me inscreveu no Serasa indevidamente, tá? E por isso eu estou pedindo um dano moral. Aí, depois de muito tempo, eu digo, juiz, e ele continua me ligando, cobrando todo dia essa dívida, mesmo já tendo uma liminar, por exemplo, dizendo que ele não pode me inscrever, que ele não pode me cobrar a dívida até o final do processo. Porra, esse fato é importante? Sem dúvida nenhuma. Ele mostra muito mais reprovabilidade na conduta do réu. Por isso o juiz vai levar em conta também na hora de julgar, tá? Segunda observação final. Sentença que reconhece a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Aqui nós temos 2 dispositivos, o 497 e o 498, que basicamente vão dizer o seguinte. Quando o juiz manda o réu fazer, não fazer ou entregar alguma coisa, na própria sentença, ele já vai dizer como que o réu pode fazer isso e as consequências para o descumprimento. Então, réu, faça o show sob pena de multa de 100 mil reais pela não realização do show. Autorize a cirurgia que o autor pediu sob pena de multa diária de 5 mil reais. Entregue a coisa sob pena de busca e apreensão. O juiz já diz o que deve ser feito e a consequência para o descumprimento. Para quê? Para já mexer com a vontade desse réu. É por isso que o pessoal da quinária acha que condenatória é uma coisa, mandamental e executiva é outra.
Porque quando ele manda pagar, ele só diz pague, ponto. E a lei prevê as consequências para o não pagamento, tá? Quando ele manda fazer, não fazer ou entregar, ele faz isso e ainda já coloca uma condição, ou melhor, uma consequência para o caso de descumprimento, tá? Prof, e uma última coisa que eu queria saber é isso aqui, ó. Imagine que eu precise que uma parte faça algo, declare uma vontade. Eu fiz um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. Eu prometi comprar, a pessoa prometeu me vender. E eu ia pagando algumas parcelas. Quando eu terminasse de pagar, essa pessoa tinha que transferir o imóvel para mim. Pois bem, paguei. Chegou no dia da última, eu paguei, ele me ligou e disse: seguinte, não quero mais vender para você. Eu vou te devolver o que você pagou, mas eu não quero mais. Eu posso exigir que ele me transfira o imóvel? Posso sim, tá? Isso é até o que a gente chama de adjudicação compulsória, tá? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas basicamente, professor, mas o que eu preciso dele? Eu preciso que ele declare a vontade dele de vender o bem para mim, lá no registro de imóveis, fazer uma escritura pública e transferir para mim e eu registrar isso no registro de imóveis, certo? Mas ele não quer fazer isso, professor. E aí? Olha o que diz o 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então eu preciso que o réu declare, faça uma declaração. A declaração, nesse caso, nesse meu exemplo, seria: transfiro o imóvel para você. E ele não quer assinar isso, ele não quer ir no cartório. Eu não posso amarrar ele e levar no cartório. A sentença que reconhece que eu tenho esse direito já vale como essa declaração de vontade. Ela se substitui. Então, nessa ação que eu digo, juiz, eu quero que ele me transfira o imóvel, porque eu paguei todas as parcelas e o nosso contrato era esse. Eu pagaria, ele transferia. Eu paguei, ele não quer transferir. O juiz vai ouvi-lo, obviamente. Se for constatado que eu paguei tudo mesmo, o juiz vai dar uma sentença declarando que o imóvel deve ser transferido para mim. E isso é suficiente para eu levar, por exemplo, no registro de imóveis. Isso substitui a declaração de vontade que ele não quer me dar. Beleza? Tranquilo? É isso então, graças a Deus, acabamos com o tema da sentença. Lembrando, são 8 aulas. Se você não assistiu as anteriores, por favor, assiste em sequência para entender esse assunto. E lembre-se da nova playlist. Vamos fazer bombar esse canal aqui, Nunca Entendi Direito, voltada pro teu tio. Todo mundo tem um tio que tem dúvidas jurídicas e que quer saber mais, quer curioso, aquele tiozão, é o tiozão do almoço de domingo, que sempre vem com uma dúvida jurídica, já eu tô ajudando a sanar essas dúvidas, tô resolvendo o teu problema, hein? O almoço de domingo ele não vai te perguntar, se ele vier te perguntar, você diz: tio, vê lá no canal do professor Guilherme Correia, a playlist Nunca Entendi Direito, beleza? Valeu, gente, um abração, bons estudos e até mais.